Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Eletro da UFPB. Vamos para mais uma aula do curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Na aula de hoje, continuamos mostrando algumas aplicações de derivada e hoje mostraremos a regra de L'Hopital. Então, antes de a gente entrar na regra em si, vamos relembrar a determinação dos limites. Calculando os limites abaixo, primeiro temos o limite de 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6, quando x tende a 6. No nosso estudo de limites, em aulas anteriores, vimos que esse limite vai dar 0 sobre 0. Se substituirmos o 6 aqui no x, em cima no numerador e no denominador, verificamos que resulta em 0 sobre 0. Mesma coisa acontece com esse segundo limite. O limite de x à quinta mais 2x à terceira mais 2x, tudo sobre x. Quando o x tende a 0, também vai resultar em 0 sobre 0. Nós também vimos outra forma de determinação. Nesse terceiro limite aqui, temos o limite de 7x² mais x menos 100 sobre 2x² mais 5x, quando x tende a infinito. Pelo nosso estudo, a gente viu que esse limite vai dar infinito sobre infinito. E por último, também, continuando na determinação, o limite de x sobre e elevado a x, lembrando que é aquela constante de Euler que a gente viu em aulas anteriores no estudo de limite e derivadas, quando x tende a infinito, também vai me resultar em infinito sobre infinito. Então, no nosso estudo de cálculo, a gente estudou técnicas de se livrar de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para que a gente encontrasse o valor do limite. Então, a regra do L'Hopital vai servir para a gente como uma forma mais fácil de se livrar dessa determinação e achar o valor do limite. Então, a regra do L'Hopital é usada para escapar de determinações de limites que resultam em 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Então, a regra do L'Hopital em si. Se f e g são funções deriváveis em uma vizinhança do ponto A e limite de f de x quando x tende a A igual ao limite de g de x quando x tende a A, os dois forem iguais a zero, então o limite de f de x sobre g de x quando x tende a A, que, se vocês perceberem, como o limite de f de x é igual ao limite de g de x e ambos são zero, vai dar a determinação 0 sobre 0. Então, logo, pela regra do L'Hopital, temos que esse limite aqui é igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a A. Analogamente, temos o limite de f de x sobre g de x quando x tende a infinito. Nesse caso, o limite de f de x é igual ao limite de g de x e ambos são infinito, então vai me resultar em determinação infinito sobre infinito. Pela regra do L'Hopital, podemos achar esse limite fazendo o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a infinito. Agora, o que isso significa? Significa dizer que quando eu tiver um limite que me resulta em determinação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso derivar o numerador e o denominador e aplicar o limite novamente para o mesmo x do limite anterior. Isso vai facilitar muito a nossa resolução, porque a gente viu aquelas técnicas de sair de determinação e nem sempre a função é fácil de usar aquelas técnicas. E tem função que nem é possível usar. Então vocês vão ver nos exemplos agora que isso vai facilitar bastante. Então no exemplo 1, vamos para aquele primeiro limite que nós vimos. Temos o limite 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6 quando x tende a 6. E isso vai resultar em 0 sobre 0. Então primeiro vamos resolver da forma que a gente resolveria se a gente não conhecesse o L'Hopital, como a gente resolveu naquelas aulas de limites. Primeiro, o que eu faço? Nós sabemos que o 6 ele é a raiz do numerador e do denominador, porque eles eram ambos. Então o que fazemos, se vocês lembrarem daquelas aulas, é primeiro colocar nessa formulazinha x menos minha raiz é 6, então é x menos 6. E o que eu faço com esse x menos 6? Eu divido o numerador e o denominador por ele. Então, primeiro numerador, eu tenho 2x² menos 14x mais 12 dividido por x menos 6. Então, o primeiro número a multiplicar aqui embaixo é o 2x. 2x vezes x é 2x², passo para lá, menos 2x². 2x vezes menos 6 é menos 12x, passo para lá, mais 12x. Corto 2x² com menos 2x², menos 14x mais 12x, me sobra menos 2x, e eu desço 12, sobrando menos 2x mais 12. Então, novamente, qual número que multiplicarei aqui? Vou multiplicar o menos 2. Menos 2 vezes x é menos 2x, passo para lá, mais 2x. Menos 2 vezes menos 6 é 12 positivo, passo para lá, 12 negativo. Isso vai resultar aqui em 0. Eu corto menos 2x com mais 2x, 12 com menos 12. Resulta em 0. Então, esse o valor que eu vou usar vai ser esse aqui. E agora com o denominador. X menos 6 dividido por x menos 6 é 1. E aqui embaixo vai restar 0, o valor é 1.
Então agora eu posso reescrever o limite como limite de 2x menos 2, que representa essa divisão aqui, dividido por 1, que representa essa divisão aqui. E agora, substituindo 6, onde tem x, vai ficar 2 vezes 6, menos 2. Esse 1 aqui embaixo nada altera. Então, 12 menos 2, 10. Então, eu posso concluir que o limite da minha função vale 10. Agora, vamos ver usando o L'Hopital. Temos aqui meu limite. 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6. Quando x tende a 6, a gente viu que dá 0 sobre 0. Então, pela regra do L'Hopital, eu derivo o numerador. Então, a derivada do numerador vai ser 4x menos 14 dividido pela derivada do denominador. A derivada do denominador é 1. E agora, depois de dividir, eu aplico o limite normalmente quando x tende a 6. Aplicando o limite quando x tende a 6, eu tenho 4 vezes 6 menos 14. 24 menos 14 vai ser 10. Logo, o limite da minha função é 10. Vocês viram como é mais fácil usando o L'Hopital? Os passos que você precisa caminhar para encontrar o limite da função são menores. E isso aplicando derivada, o que facilita ainda mais a resolução. Então, vamos para o exemplo 2. Nós vimos o limite de x à quinta mais 2x à terceira mais 2x sobre x, quando x tende a 0 e isso dá 0 sobre 0. Vamos usar o L'Hopital direto, já que a gente já fez um exemplo utilizando aquela ideia das aulas anteriores de resolução de limites. Então vamos direto para o L'Hopital. E pela regra do L'Hopital, o que eu faço? Eu faço o limite normalmente de x tendendo a 0. E agora eu derivo o meu numerador. A derivada do numerador vai ser 5x² mais 6x² mais 2 dividido pelo derivado do denominador. Derivada de x é 1. E agora, feito isso, eu posso aplicar o meu limite quando x tende a 0. Aplicando aqui 0 não tem x, eu vou ficar com 5 vezes 0 mais 6 vezes 0, vai me restar apenas o 2. Eu tenho que meu limite, que antes de eu determinado, eu consegui encontrar que ele vale 2. Apenas com um passo só, utilizando a regra do L'Hopital. No terceiro exemplo, a terceira função, a gente viu que ela resulta em infinito sobre infinito, que é outra forma de determinação que eu posso sair usando o L'Hopital. Então vamos resolver ela da forma que a gente viu na aula sobre limites do infinito. O que a gente faz é colocar em evidência no numerador e no denominador o termo de maior grau. O termo de maior grau no numerador é x², que eu posso colocar em evidência, vai ficar x², que multiplica 7 mais 1x menos 100 sobre x². E no denominador eu também tenho x², que vai ficar multiplicando por 2 mais 5 sobre x. E agora eu corto x² no numerador e no denominador e aplico o meu limite. E aí vai me resultar em limite, quando x tende a infinito, de 7 mais 1 sobre x menos 100 sobre x², tudo isso sobre 2 mais 5x. Agora, aplicando o limite, se eu substituir aqui o x por infinito, 1 sobre infinito, a gente já viu que vai resultar em 0, porque é 1 dividido por um número muito grande, então se aproxima de 0. A mesma coisa acontece com 100 dividido por infinito ao quadrado, também vai para 0. E no denominador, o 5 dividido por infinito também irá para 0. Então, o que irá restar no meu limite? Irá restar limite de 7 sobre 2, quando x tende a infinito. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite da minha função, que antes estava dando infinito sobre infinito, resultou em 7 sobre 2. Isso foi usando aquela técnica que a gente já tinha visto em outro vídeo. Vamos agora utilizar L'Hopital. Então, pelo L'Hopital, temos aqui nosso limite que deu infinito sobre infinito. Eu posso aplicar limite quando x tende a infinito, derivando o meu numerador. A derivada do meu numerador é 14x mais 1, dividido pela derivada do meu denominador. A derivada do meu denominador é 4x mais 5. E agora, aplicar novamente o limite. Aplicar onde tem x, colocar infinito. Se vocês observarem, se eu fizer isso nesse resultado, eu vou obter novamente infinito sobre infinito. Se eu obtive novamente infinito sobre infinito, eu posso usar o L'Hopital novamente. Então, eu utilizo novamente o L'Hopital e faço o limite quando x tende a infinito. Derivo o numerador, derivada dessa nova função aqui. É 14 no numerador e 4 no denominador. Vai me restar limite quando x tende a infinito de 14 sobre 4. Limite de uma constante é a própria constante, então esse limite resulta em 14 sobre 4. Dividindo por 2 no numerador e no denominador, eu vou obter 7 sobre 2. O mesmo valor que encontrei utilizando aquele conhecimento que a gente já tinha. E por último, exemplo 4, a gente tem limite de x sobre exponencial de x quando x tende a infinito. Essa é uma função em que a gente não consegue usar aquela técnica de colocar o expoente de maior grau em evidência. Não tem como, justamente por causa do exponencial de x no denominador. Então,
A regra L'Hopital, além de facilitar a resolução daqueles limites, também serve para esses que a gente não consegue manipular de alguma forma. Então, como a gente procede aqui pelo L'Hopital, a gente tem aqui nosso limite, que já vimos que deu infinito sobre infinito. Então, repetimos o limite, quando x tende a infinito, da derivada do meu numerador, que é 1, derivada de x é 1, sobre a derivada do meu denominador. A derivada de exponencial de x, a gente já viu que é ela mesma. Então, vai me restar limite quando x tende a infinito de 1 sobre e elevado a x. Se eu substituir o infinito aqui no x, vai me restar 1 sobre e elevado a infinito. É a constante de Euler. Esse número elevado a infinito é infinito. E 1 sobre infinito a gente já viu que é zero. Então, esse limite dessa função que tinha dado infinito sobre infinito, por L'Hopital a gente achou que ele é zero. Então, essa é uma aplicação muito importante da derivada, pois facilita justamente nossa resolução de limites quando dava indeterminações. Então pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui no comentário desse vídeo ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.ufb.br. Nos siga no Instagram, que é o @petelétrica, e deixe o seu like para apoiar nosso projeto. Eu vejo vocês na próxima e até mais.